Olá, amigos. Aqui é o Tom do Watchman River. Feliz por vocês estarem aqui. Espero que estejam bem. Hoje é sábado, 6 de junho de 2026. Como podem ver, o dia está lindo aqui em Connecticut, à beira do rio. Nós acabamos de ter o melhor clima e eu não estou reclamando do calor nem da umidade, porque, como eu disse para vocês, esse último inverno acabou comigo. No fim, eu cedi. Ele acabou comigo. E eu disse para minha esposa: eu vou aproveitar este verão. Eu vou sentar lá fora. Eu não vou reclamar. E sabe de uma coisa? Ainda é só o começo de junho, mas até agora estou cumprindo minha parte do acordo e estou aproveitando muito o clima. Sobre o público ao vivo no estúdio hoje, não há ninguém. Antes de gravar, olhei em volta e realmente não tem nada. Mas agora tem um esquilo. Eu vejo um esquilo. Que pássaro é aquele ao lado dele? Um cardeal, um esquilo e outro cardeal. Isso conta como plateia ao vivo, então vou considerar assim. Enfim, hoje espero que este vídeo encoraje alguém. Senti que o Senhor me guiou para o caminho que vou seguir hoje e acho que é para alguém aí fora, então talvez seja para você. Antes de começarmos, vamos ler as Escrituras. É importante iniciar com a palavra de Deus. Estou em As Promessas de Deus para Cada Necessidade, página 19. Jesus é a sua justiça. Vamos ler algumas, certo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Pois ele fez aquele que não conheceu o pecado se tornar pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. Eu amo isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Dá um amém aí. Eu ouvi. Vamos para Filipenses 3, versículo 9. E ser achado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Vamos para Gálatas 3, versículos 6 e 7. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, portanto, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Vamos para Romanos capítulo 3, versículo 22. Até mesmo a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, pois não há diferença. Que tal irmos para Romanos capítulo 4, versículo 5? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos capítulo 8, versículos 3 e 4. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, por causa do pecado. Ele condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Poderoso. Romanos 5, versículo 17. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Vamos para Romanos 8, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Não são lindas essas palavras? Vamos fazer mais 3. Isaías 32, versículo 17. O efeito da justiça será paz, e o resultado da justiça, repouso e segurança para sempre. Romanos 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos para Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Que coisa linda é essa? Que coisa linda é essa? Vocês estão bem hoje? Me contem como vocês estão. Ao longo dos anos, recebi tantos comentários enquanto vivemos nesses últimos dias, de pessoas dizendo: você tem certeza de que esses são os últimos dias? Talvez esses não sejam os últimos dias. Talvez tenhamos entendido errado. Talvez esses não sejam. Estou tão cansado. Ouço isso sempre e entendo. Talvez esses não sejam os últimos dias. As pessoas dizem: procuro Jesus há tanto tempo e estou cansado. Não sei se consigo continuar ou se esses são mesmo os últimos dias. E sabe de uma coisa?
Eu mesmo, às vezes, já tive dúvidas e disse: Senhor, me ajuda aqui. Me ajuda, estou desanimado. Tipo, eu não quero te representar mal. Eu não quero enganar ninguém. Estamos nos últimos dias. Por que eu estou questionando isso? E eu já tive momentos, não muitos, mas já tive momentos assim. Eu estou questionando isso. E o Senhor sempre coloca uma palavra na minha mente toda vez. Sabe qual é a palavra? Eu sei que alguns de vocês sabem. Israel. Israel. A terra mais milagrosa da terra. A terra de Deus. E ela contém o povo de Deus. E ele sabe quais deles naquela terra são dele. Ele sabe. Nós não sabemos. Ele sabe. Mas toda vez que eu tive qualquer tipo de dúvida, Israel vem à minha mente. E eu literalmente penso que essa terra milagrosa. E é por isso que sempre que eu penso, será que realmente estamos nos últimos dias? O Senhor coloca Israel na minha mente. Eu penso naquela nação milagrosa nascida em um dia, um cumprimento da profecia, Isaías 66, versículo 8. Será que uma nação pode nascer em um só dia? Foi isso que aconteceu em 14 de maio de 1948. É algo tão milagroso. E Jesus disse que aquela geração que viu isso, a figueira, não passaria antes que todas essas coisas se cumprissem até a sua segunda vinda. Foi isso que ele nos disse. Então agora todo mundo tentou descobrir, bem, 14 de maio de 1948. Bem, quanto tempo dura uma geração? Sabe, são 40 anos, são 80 anos, são 100 anos, são 120 anos, são, sabe, 70 anos ou 80 anos se houver vigor. E eu sempre pensei, desde o momento em que ouvi que aquela geração não passaria, eu nunca pensei o que é uma geração de acordo com a Bíblia. Sempre interpretei literalmente o que Jesus disse. Aquela geração, as pessoas vivas em 1948 que viram aquilo, não passarão. Sempre enxerguei dessa forma. Sempre peço orientação ao Senhor, mas nunca penso diferente sobre isso. Aquela geração não passará e já está ficando muito velha. Israel tem 78 anos. Lembre-se que seremos arrebatados antes da tribulação, em um arrebatamento pré-tribulacional. Então, some 7 anos antes da segunda vinda de Jesus. Aquela geração está ficando muito velha. Então, sempre que fico um pouco desanimado, eu sempre penso, Israel, 14 de maio de 1948. Consegue imaginar, antes de Israel virar nação em um dia, ser fanático por arrebatamento e profecia bíblica? Você consegue imaginar? Quero dizer, isso deve ter sido difícil para eles, já que Israel não era uma nação. Eu quero ler algumas seções de um artigo do Jonathan Brentner que eu tinha perdido. Acho que ele publicou há 2 ou 3 semanas. Mas ele disse que muitas vozes no passado apontaram para o ressurgimento de Israel como um prenúncio dos últimos dias. Irineu, 130 a 202 d.C., um dos primeiros líderes da igreja e teólogo proeminente, escreveu contra heresias em 180 d.C. para combater a disseminação do gnosticismo. Então ele escreveu isso 110 anos depois que o exército romano, sob o comando de Tito, destruiu o segundo templo judaico. Irineu escreveu que haveria um terceiro templo que o anticristo profanaria. Ele acreditava que, em sua segunda vinda, Jesus lançaria o profanador no lago de fogo, exatamente como João escreveu em Apocalipse 19, versículos 19 e 20. Falamos de 110 anos após a destruição do segundo templo. Ele escreveu isso. Depois ele continua falando sobre Isaac Newton. Ele disse que mais tarde na vida, Isaac Newton, provavelmente o homem mais inteligente dos últimos 500 anos. Mais tarde na vida, Isaac Newton passou vários anos estudando os livros de Daniel e Apocalipse, escrevendo anotações copiosas. 6 anos após sua morte, familiares e amigos usaram suas anotações manuscritas para publicar sua obra em 2 volumes. Ela foi chamada de Observações sobre as Profecias de Daniel e o Apocalipse de São João. O estudo detalhado de Newton sobre esses livros o levou a prever que Israel voltaria a ser uma nação. E isso foi mais de 250 anos antes de Israel se tornar uma nação. Ele reconheceu a ligação necessária entre o ressurgimento de Israel como nação e o cumprimento de futuras profecias bíblicas, como vemos hoje. Você percebe os dias em que estamos vivendo, você percebe? É por isso que eu sempre digo, você sabe o quão perto estamos do arrebatamento, com Israel já ter tantos anos e sendo uma nação em cumprimento dessa profecia?
Estamos vivendo dias milagrosos. Se você conhece Jesus, se você não conhece Jesus, por favor, continue assistindo a este vídeo. Mas se você conhece Jesus, quero dizer, você deveria estar realmente animado. Eu sei que a gente se cansa. Eu sei que esperar, sabe? Todos nós precisamos de paciência e é difícil. Você deveria estar realmente, nós somos realmente abençoados por fazer parte desta geração. Você percebe isso? Nós somos tão abençoados por termos nascido nesta época, por ver o que estamos vendo, mesmo que seja difícil de ver porque estamos vendo maldade e coisas loucas acontecendo neste mundo, certo? Especialmente este ano. Está simplesmente... Eu olho para quando comecei este canal em 2022 e como o mundo era diferente. Senti que o Espírito de Deus me levou a esse rio para anunciar sua breve volta. Isso foi há 4 anos. O mundo está 10 vezes mais louco do que naquela época que já era bem louca. Então ele disse o seguinte: os acontecimentos em Israel desde 1948 significam que a nossa ida para casa está cada vez mais próxima. Com base no estudo da palavra de Deus, tanto Irineu quanto Isaac Newton sabiam que haveria um templo judaico nos últimos dias. Embora Israel ainda não tenha controle do monte do templo para iniciar sua construção, o Instituto do Templo em Jerusalém está treinando levitas para servirem como sacerdotes. O Instituto do Templo já tem tudo pronto, menos o próprio templo. Alguns dizem que ele está sendo montado em outro lugar, peça por peça, não sei. Eu não sei. O Instituto do Templo em Jerusalém treina levitas para atuarem como sacerdotes, enquanto o governo israelense prepara infraestrutura para receber muitos visitantes no futuro templo. É apenas uma questão de tempo até que um templo apareça em Jerusalém, cumprindo a profecia bíblica. A paixão que existe atualmente em Israel para construir o templo é exatamente o que esperaríamos antes dos 7 anos de tribulação, quando o anticristo cumprirá a profecia ao profaná-lo. Daniel 9, versículo 27, Mateus 24, versículos 15 e 16, e 2 aos Tessalonicenses 2, versículos 3 a 8. E ele disse que o aumento do antissemitismo em nossos dias também significa que nosso tempo é bem curto antes que o Senhor apareça para nos levar em glória. A Bíblia alerta que haverá outro holocausto durante a segunda metade dos 7 anos da tribulação. O que já vemos em nossos dias se tornará cada vez mais violento até atingir seu auge durante a última metade da tribulação. Você não vai querer estar aqui nesses 7 anos de tribulação. O ódio dos nossos dias está levando a esse tempo terrível para o povo judeu. Ele disse que a existência de Israel coloca todos os outros sinais dos últimos dias em perspectiva, e isso é fundamental aqui. A existência de Israel coloca todos os outros sinais dos últimos dias em perspectiva. Os sinais que alertam sobre a proximidade dos julgamentos selados de Apocalipse capítulo 6 ganham ainda mais significado. Sabemos que este é um tempo único, enquanto a atenção mundial sobre Jerusalém cresce, como a Bíblia previu para os últimos dias. Zacarias capítulo 12, versículos de 1 a 3. Tudo isso está diante dos nossos olhos e a maioria de vocês também vê. Mas, poxa vida, eu só estou tentando acordar as pessoas que não enxergam o tempo em que estamos vivendo agora. A existência de Israel alerta para a convergência dos demais sinais, avisando que a tribulação se aproxima rapidamente. Para nós, nada precisa acontecer profeticamente entre agora e o momento em que encontrarmos Jesus nos ares. Amém. Vou tentar lembrar de colocar o link para o artigo completo. É um artigo muito mais longo, mas vou tentar lembrar de colocar o link dele na descrição abaixo. Mas sabe, só quero que perceba como isso é uma bênção. Sei que é difícil. Estou tentando fazer você perceber o quanto é uma bênção estar vivo nesses dias enquanto esperamos dia após dia por Jesus. E como Jonathan disse, nada precisa acontecer. Todos os sinais se alinharam. Esperamos por Jesus. Israel já está velho. É o final do 6º milésimo ano desde que Adão foi criado. E esse próximo milênio que está chegando é Jesus governando e reinando de um trono em Jerusalém. Esse é o futuro. Estamos muito próximos dessa transição entre o fim dos 6.000 anos e o começo do 7º milênio. Somos abençoados por viver hoje. É essencial permanecer na palavra de Deus. É muito importante que compartilhemos o Evangelho e coloquemos o máximo de pessoas possível nesta arca antes que o arrebatamento aconteça. Muito importante, temos um propósito. Nascemos para este tempo.
Não nascemos, não fomos colocados aqui neste tempo para dizer: por que está demorando tanto, Senhor? Estou tão chateado com isso. Eu sei que é frustrante. Sei que é difícil, mas não é o que Deus quer que façamos agora, nestes últimos dias. Ele não quer que reclamemos do tempo dele, que é absolutamente perfeito. E quando formos para casa, eu garanto, quando formos para casa, ninguém vai dizer ao Senhor Jesus: poxa, você demorou tanto. Você demorou demais. Ninguém dirá isso. Entenderemos que seu tempo é perfeito, enquanto estivermos entre irmãos e irmãs que talvez não conheçam o Senhor, mas alguns podem conhecê-lo até o fim deste vídeo. Até o final de hoje, haverá pessoas que virão ao Senhor, ao conhecimento do seu sangue expiatório e da sua obra consumada na cruz. Seja paciente e aguente firme. Estamos nos últimos dias. Tudo bem? Tudo certo. Vamos falar de notícias. Hoje o dia está bem tranquilo para notícias. Estou te dizendo, nos 4 anos em que faço este canal, este talvez seja, está entre os 10 primeiros, digamos de, sei lá, 1.500, seja lá quantos vídeos eu já fiz. Este é um dos 10 dias de notícias mais lentos, o que me diz, bem, olhe para cima, porque, você sabe, nossa redenção está próxima. Jesus disse, quando essas coisas começarem, olhem para cima, pois sua redenção está próxima. Quando vejo um dia de notícias lento, penso, semana que vem não será assim, pois esse é sempre o padrão. A gente tem esses pequenos intervalos e depois é um impacto forte ou um baque, se preferir. A Marinha dos Estados Unidos apreendeu um petroleiro da frota fantasma do Irã que ficou semanas escondido sem sinal perto do Sri Lanka. Incrível. O petroleiro foi carregado com 1.900.000 barris de petróleo na ilha de Kargil. Uau! Como ele ficou lá por semanas escondido? Como você esconde um petroleiro? Sabe? Tenho dificuldade até de esconder minhas meias caídas para minha esposa não achar. Coloco um pouco debaixo da cama. Mas é brincadeira, não sou esse tipo de pessoa. Eu sou limpo demais, para ser sincero. Isso veio do CENTCOM ontem à noite. Recentemente, as forças do CENTCOM derrubaram 4 drones iranianos de ataque suicida lançados ao Estreito de Hormuz. Os drones de ataque representavam uma ameaça imediata ao tráfego marítimo regional. As forças dos Estados Unidos subsequente... Cara, não consigo dizer a palavra agora. Estou tendo um branco. Subsequentemente, por que eu não consegui dizer essa palavra? Não envelheçam, pessoal. Não envelheçam. As forças dos Estados Unidos subsequentemente atacaram locais de radar de vigilância costeira iranianos em Garuk e na ilha de Qeshm para se defenderem de novos ataques. As forças americanas seguem vigilantes e prontas para responder à agressão iraniana em legítima defesa. E isso foi ontem à noite, no meio da noite, horário do Oriente Médio. Amir Tsarfati compartilhou vídeos e afirmou que sirenes de ataque aéreo soam por todo o Kuwait devido aos ataques iranianos em curso. O Irã continua atacando o Kuwait. Ele afirmou que imagens já postadas nas redes sociais mostravam mísseis sobre o Bahrein após o IRGC anunciar ataques a bases dos Estados Unidos na região. O CENTCOM informou que o Irã lançou 7 mísseis contra Kuwait e Bahrein durante a noite. Os Emirados Árabes Unidos condenam fortemente os ataques de mísseis e drones do Irã ao Kuwait. O presidente Trump, em relação ao Irã, disse isso ontem. Destruímos as forças militares deles, mas ainda restam alguns mísseis e drones. A maioria das fábricas de drones, bases de lançamento e áreas de produção de mísseis foi destruída, mas eles ainda têm capacidade. Eles ainda possuem 21 a 22% dos mísseis, ainda é muito, mas não como quando atacamos no início. Depois, em entrevista, ele disse: o Irã recusou acordo com os Estados Unidos porque seus líderes são fortes e orgulhosos, mas afirmam não ter escolha. Depois recebemos isso. O presidente do Líbano, Aoun. Ele disse: o Irã está usando o Líbano como moeda de troca em suas negociações com os Estados Unidos. Isso é inaceitável. O Hezbollah precisa entender que para resolver esse problema não há outro caminho a não ser sentar e conversar. Você vê o Hezbollah conversando? Eu não vejo. Não vejo isso. Vejo líderes do Líbano conversando, mas não os do Hezbollah. Não. Não, eles estão prontos para o martírio e estão esperando. Eles acreditam que vivemos os últimos dias e querem destruir Israel, mas isso não ocorrerá. O alto funcionário iraniano Mohsen Rezaei, acho que é Rezaei, à CNN, ele disse: o presidente Trump deve tomar decisões independentemente de Israel.
Ele deve reconhecer os direitos do povo iraniano, encerrar o bloqueio e liberar nossos ativos congelados, abrindo um novo horizonte para o futuro do Irã e dos Estados Unidos. Ele basicamente diz ao presidente Trump: pare de apoiar Israel. O que você está fazendo? Nós podemos ter um futuro juntos. Nós dois podemos odiar Israel. Ele afirmou que Trump precisa priorizar o interesse do povo americano em vez de seus interesses pessoais. Se Trump for corajoso, muitos problemas serão resolvidos. Isso está vindo de um oficial de uma nação que matou pelo menos 40 mil de seus próprios cidadãos por protestarem há apenas alguns meses. Então eu acho que ele deveria se preocupar com o povo americano. De verdade, nós estamos bem, estamos indo bem. Obrigado. Ele também disse que, se a guerra continuar e o bloqueio naval não for suspenso, vamos arrastar a guerra para o Oceano Índico, o Estreito de Bab el-Mandeb, o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. Vamos dar outra dimensão à guerra atacando essas outras bases americanas. Os Estados Unidos definitivamente sofrerão perdas muito maiores. As perdas dos Estados Unidos serão muito pesadas. Então é ameaça, 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 ameaça. Bom em ameaçar, muito bom em ameaçar. O que mais? Essa eu achei interessante porque é muito verdadeira. Um cara chamado Glenn Beck no X postou isso. Ele disse: aqui está a dura verdade sobre a guerra com o Irã. O Irã não está tentando vencer. Ele está tentando resistir por mais tempo. Exatamente. Esse tem sido o plano deles há décadas. Nós até temos imagens deles dizendo exatamente isso nos anos 1990. Por todas as medidas convencionais, o Irã perdeu. Mas eles aprenderam algo importante nessas últimas décadas. Os Estados Unidos só perderam guerras das quais se cansaram. Então eles fizeram isso. Mantiveram a guerra quente o suficiente para cansar o povo americano. Eles sabem que não podem nos vencer no campo de batalha, então tentam nos prejudicar no preço da gasolina e esperam que elejamos outros. Esse sempre foi o plano deles. Exatamente, exatamente, exatamente. Tente soletrar essa. Isso está certíssimo. E é exatamente isso que eles estão tentando fazer, nos desgastar. Sabe, nos desgastar enquanto eles reiniciam, se rearmam, abrem túneis que levam às cidades subterrâneas de mísseis deles. O que mais? Isso aqui já diz tudo. Isso é tudo o que você precisa saber sobre a questão do Irã. O presidente Putin diz que a Rússia está pronta para fornecer urânio enriquecido ao Irã e continuar construindo instalações nucleares. Abre aspas. Trabalhamos com eles e estamos prontos para fornecer tudo o necessário, inclusive urânio enriquecido para a energia nuclear. Fecha aspas. Tá aí. E é por isso que essa guerra é muito maior do que qualquer um de nós imagina. Porque eu acredito que o Irã é um representante da China e da Rússia. Putin está dizendo isso ali. Vamos dar o que precisam, não se preocupem. Certo, aí está. Terremotos nas últimas 24 horas, 46 acima de 4.0, 20 acima de 5.0. Certo, precisamos ir rapidamente para o mundo dos palhaços. Isso é o mundo dos palhaços, mas para mim não tem graça nenhuma. ChatGPT na caixa de brinquedos. O que poderia dar errado? Por gerações, ursinhos de pelúcia ocuparam um lugar especial na infância. Eles eram companheiros silenciosos, amigos imaginários e presença reconfortante nos momentos difíceis. Eles ouviam sem falar, confortavam sem influenciar e permaneciam firmemente no reino da imaginação. Isso está mudando rapidamente. Uma nova geração de brinquedos com IA está chegando aos quartos e salas das crianças. Diferente dos antigos ursinhos de pelúcia, esses brinquedos respondem. Eles contam histórias, respondem perguntas e discutem eventos atuais porque as crianças pequenas realmente se importam e querem saber tudo sobre eles. Eles se lembram das conversas e cada vez mais se colocam como companheiros de confiança. Impulsionados por IA avançada como o ChatGPT, esses brinquedos são vendidos como ferramentas educacionais que ajudam crianças a aprender e crescer sem usar telas. Mas por trás do pelo macio e das vozes alegres existe uma pergunta profunda que os pais deveriam estar fazendo. O que ocorre quando uma máquina vira o melhor amigo de uma criança? Principalmente uma máquina que não quer o bem da criança. Isso aqui é um verdadeiro mundo de palhaços. Mas, cara, me diz que a gente não está nos últimos dias. Quem compra isso para os filhos? Não consigo imaginar dar um brinquedo de IA assim para uma criança.
Minha mente, literalmente, minha cabeça vai explodir se eu pensar demais nisso. Vamos ler alguns comentários do dia? Sou abençoado e não ligo para o que pensam de mim. Deus conhece meu coração. Só me importo com o que Deus pensa de mim. Isso é a única coisa que importa. Eu só quero ouvir o Senhor dizer: muito bem, servo bom e fiel. Amém, irmã. Amém. Vivemos para uma plateia de uma só pessoa, ou pelo menos deveríamos. Só o que Jesus pensa. Esse é o único que importa, sabe? O que Jesus pensa sobre você. Kimbo. É maravilhoso saber que Deus está agindo. Em breve veremos nosso Senhor e Salvador e Deus, Jesus Cristo, face a face. Amém, irmã. Em breve, muito em breve. Dedra, permita que a paz e a alegria de Deus preencham seu coração, pois nosso tempo na terra está acabando e logo iremos para nosso lar eterno. Maranata, irmãos e irmãs. Amém, mestre. Obrigado. Santiago. Não sei o dia nem a hora, mas sei a estação. Para aquela geração, 1948 não passará antes que o fim chegue. Aleluia. Amém, irmão. Amém. Lindo. D. Recentemente pedi oração pelo meu filho, que estava tão estressado e no limite financeiramente. Deus ouviu nossas orações e ele conseguiu um emprego que paga $10 a mais por hora do que o último emprego que ele teve e oferece todos os benefícios. Louvado seja Deus. Tem 4 filhos para sustentar. Louvado seja o Senhor, Deus é fiel. Obrigado, família River, pelas orações. Sou muito grato por vocês. Que Deus abençoe você, Tom, e a família Watchman River. Obrigado, louvado seja Deus, D. Isso é incrível. Você sabe, tantas orações são feitas abaixo desses vídeos na seção de comentários. As pessoas pedem oração e as pessoas oram. E é simplesmente, cara, eu nem consigo te explicar. O maior fruto desse ministério é a oração. O maior fruto desse ministério são vocês orando uns pelos outros. Beverly, o medo está aumentando, mas eu estou em paz. Graças a Jesus, amém. Amém. Você conhece Jesus? Espero que você conheça, pois o tempo é curto e não quero que ninguém fique para trás ou, como sempre digo, ninguém tem a promessa do próximo suspiro hoje. Sabe, eu não quero que você saia deste planeta sem conhecer Jesus. E eu sei, realisticamente, que largo é o caminho para a destruição. Sei que vou apresentar essa bela história de amor, essa mensagem do Evangelho, que significa boas notícias. Mas sei que se 100 pessoas estivessem em uma fila ao final desta mensagem, provavelmente 97 diriam: estou bem, obrigado. Mas não, obrigado. Sei apenas que o caminho para a destruição é largo, como Jesus disse. Mas sabe de uma coisa? Eu ainda vou proclamar esse evangelho porque alguém aí vai dizer: Jesus, você é meu rei e meu Deus. Ao ouvirem essa história de amor, verão que todos temos esse problema chamado pecado. Todos ficamos aquém da glória de Deus e erramos o alvo. O padrão de Deus é perfeição absoluta, mas não conseguimos alcançá-lo. Todo o Antigo Testamento nos deu um monte de leis, na verdade um pouco mais de 600, eu acredito. Recebemos todas essas leis e devemos segui-las para sermos justos, mas ninguém conseguiu cumpri-las totalmente. Todos precisavam de um Salvador. E sabe quem foi o único que cumpriu as leis? O Salvador Jesus. Ele cumpriu todas as leis. Ele cumpriu cada lei porque ele era Deus encarnado, totalmente Deus, totalmente homem. E ele andou por este mundo, curou pessoas, amou as pessoas e ensinou através de parábolas incríveis. Só os milagres já são impressionantes. Tudo sobre o ministério de Jesus é impressionante. Mas sabe de uma coisa? Ele veio aqui para morrer naquela cruz. Não permita que alguém influenciado por Satanás diga: Jesus foi um bom mestre, mas teve um final terrível. Não, não, não. Jesus veio para pagar pelos nossos pecados com seu sangue. Esse foi o motivo de sua vinda. É uma história de amor. Precisamos de um resgate, pois sem fé em Jesus ficaremos eternamente separados dele. Tom, não quero crer em um Deus que me mandaria ao inferno. Eu estou te falando sobre o Deus que enviou seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus em quem você deveria acreditar. Jesus se fez carne, andou por este mundo e foi perfeito. Como eu disse, cumprindo a lei. E ele foi para aquela cruz de livre vontade. E antes mesmo de ser pregado na cruz, ele foi desfigurado a ponto de ficar irreconhecível. Por que ele faria isso? Porque te ama muito. Era inocente e nunca pecou. Ele te ama tanto que fez isso de livre vontade.
Ele poderia ter chamado legiões de anjos para tirá-lo daquela cruz. Ele quer passar a eternidade com você e fez um pagamento importante. E sem esse pagamento, sem perceber o que esse pagamento significa, ou acreditar nesse pagamento de sangue e na obra consumada dele, você não tem chance de ir para o céu. Não existem 100 caminhos para o céu. É um só, Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas são as palavras de Jesus. Não existe outro caminho para o céu. Não acredite na mentira dos 100 caminhos. É Jesus. Por isso seu nome aparece como palavrão em filmes de Hollywood. Ninguém grita Confúcio quando uma bigorna cai na cabeça. Estou falando dos desenhos animados do Looney Tunes, aliás. Ninguém faz isso, mas nos filmes de Hollywood, quando alguém está irritado, sempre usam Jesus como palavrão. Não Maomé, não Alá, não Confúcio ou Buda. É sempre Jesus. Sabe por quê? Porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o inimigo odeia ele, odeia a nós e odeia a todos. Mas Jesus pagou pelos seus pecados com o sangue dele e quer passar a eternidade com você. E tudo o que você precisa fazer é admitir que é um pecador. Você precisa entender: eu sou um pecador. Eu preciso de pagamento por esses pecados. Agora entendo que o sangue de Jesus é o de Deus. Ele lavará meus pecados, me deixará branco como a neve e me dará nova vida. Creio na obra completa dele, sua obra completa na cruz, sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A partir de agora deixo a incredulidade e passo a crer em ti. Tu és meu Rei e meu Deus. Isso se chama arrependimento, uma mudança de 180 graus no coração e na mente, passando da incredulidade para a fé. E assim que você crê nesse momento de fé, você é salvo e nasce de novo, porque Deus colocará o Espírito Santo em você. Você está selado até a redenção, e Ele não vai deixá-lo sair de suas mãos. Ele quer passar a eternidade com você. Ele pagou por você com o próprio sangue. O que você fará com isso? Você não se cansa de viver só para si mesmo? Você percebe que Jesus tem um plano incrível não só para a eternidade, mas que começa no momento em que você crê? Ele tem um plano incrível para você. Aqui, enquanto esperamos por ele, sabe, creia em Jesus. Hoje é o dia da salvação. Nesta manhã, durante minha oração, orei por todos que veriam este vídeo, inclusive você. Goste ou não, você foi incluído em oração. Se não formos arrebatados hoje, que eu acharia um ótimo dia para isso, mas não depende de mim. Mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.